A educação superior no Brasil apresenta um cenário desafiador, considerando as mudanças dos comportamentos sociais, as tendências que surgem envolvendo as novas tecnologias, o marco regulatório, as leis também que vão acompanhando essas tendências que se modificam diante das novas necessidades sociais. Alguns métodos pedagógicos mais interativos também foram experimentados na educação, principalmente quando a gente pensa no período de pandemia, e parece que veio para ficar. Pelo menos eu quero ouvir a posição do reitor da Unisal, o Duílio Fábio Júnior, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, parabéns também pelo cargo, que foi assumido esta semana. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Sandra, é um cenário desafiador, porque estão em jogo nesse cenário muitos discursos. Você tem um discurso da tecnologia em que endeusa o que era para ser um instrumento, não é? Você tem a inteligência artificial, por exemplo, mediando discussões e mediando questões éticas que seriam aprendidas por nós ou na escola, na faculdade, mas que passa ao largo muitas vezes disso. E você tem um turbilhão de pessoas aí, uma massa, não é, que não tem políticas públicas de educação bem definidas. A gente não consegue desenvolver esses filtros, não é? A educação cada vez está num patamar de uma relevância que não é o que tinha antes, não é, em detrimento de uma série de outras questões, principalmente políticas e econômicas, e a gente acaba ali nesse meio tentando fazer a mediação e tentando salvar esse lugar de cultura, de aprendizado, de memória tão significativo para a nossa sociedade. Os recursos tecnológicos ajudam no aprendizado de alguma forma hoje. Também. E existe a necessidade dos docentes também estarem atualizados, né? Exato, Sandra. E esse é um desafio muito grande, das duas partes. Eu vou explicar. Primeiro, que você pode abrir um chat GPT e pedir para a inteligência artificial fazer um texto. Só que a gente não tem recursos de educação para poder fazer esse pedido. Por exemplo, se eu pedir para uma criança de 8 anos fazer um texto, ela vai fazer. Se eu pedir para um professor universitário fazer um texto, ele vai fazer. Só que a gente não sabe pedir isso. Então, a gente não dá contexto. Olha, inteligência artificial, você é um professor de nível universitário. Eu preciso que o texto que você produza seja nesta categoria. Olha, eu preciso que você traga referências bibliográficas de autores diferentes que dialoguem com isso. O que a gente faz? Inteligência, faz um texto para mim sobre a geografia do Brasil. Não é? Então, você vê como a gente desperdiça esses recursos. E não estou falando só dos alunos, estou falando de nós, professores. Porque também, a gente não tem horas para reciclar. A gente também não tem esse tempo dado pelos locais em que trabalhamos para que a gente também se recicle. E a gente vai pegando, assim, muitas vezes, a gente vai resvalando no que é importante. Por exemplo, ainda nesse exemplo, eu preciso pedir para a inteligência artificial trazer questões éticas, porque senão o texto sai sem, não é? E aí, percebe quantas coisas você precisa ter de recursos humanos para poder fazer um pedido para a inteligência artificial para alcançar o seu produto. Como a gente tem isso de uma forma muito precária, o que ele produz passa a ser uau, olha que texto, porque nós também não temos filtros para dizer uau, olha que texto, falta isso ainda, eu posso aprimorar. Então esse é o exemplo da nossa sociedade. A gente tem acesso, muitos lugares têm acesso, não é? A tecnologia vem barateando e vem facilitando esse acesso, mas vai se esvaindo um pouco toda essa questão que a gente discute aqui, que é a questão humana, da formação, da ética humana, do educar lá em casa, que é complementado pelo ensino superior, ensino médio, não fica desconectado. Sim.
E até você citando, né, disso, né, até previamente ao universo né, da universidade em si, das mudanças até na própria educação, que vem do ensino médio com essas modificações. Os jovens estão mais atentos e, de alguma forma, eles lidam melhor com essas tecnologias. Como é que é equilibrar tudo isso, né? Novas experiências que vêm dessa adolescência na educação, ao mesmo tempo com essa tecnologia tão necessária e que os docentes também precisam se aprimorar com elas. E delas, né? E bota desafio, Sandra, porque nós estamos numa era muito imagética. Então, há uma dificuldade de ler, há uma dificuldade nas habilidades de escrita, não é? Você não consegue expressar isso e depois competir com o instagramável, não é? A faculdade não é instagramável, você não vai lá para fazer, você vai ter que ter um esforço intelectual para fazer isso. Então, o desafio agora com as novas metodologias, trazendo esse mundo deles, para que a gente também recicle, nós professores, não é, também esteja atento a estas questões. Esse é um desafio muito grande que a gente tem vencido assim, passo a passo, um pouco de cada vez, não é? Um pouco de cada vez. Porque como a tecnologia é muito rápida, eles se adaptam muito rápido e nós, assim, professores, a gente se adapta com um pouco menos de velocidade do que eles, né? Porque enquanto eles são já nascidos nessa tecnologia, digitais, nós somos alfabetizados digitais, não é? E como alfabetizados, a gente precisa estar em constante evolução, que muitas vezes a gente não consegue por inúmeras coisas, que passam por políticas, que passam por salários, não é? Que passam por condições, pontos de vista. Então, esse discurso e o enunciado acaba tomando rumos muito, muito distantes. E aí cai lá, desemboca na universidade para fazer essa costura. E aí até pensando nesses fatores econômicos, sociais, políticos, né? Alguma forma também de pensar na flexibilização curricular, né, para que haja um alinhamento da educação com essas necessidades lá fora, né, do mercado de trabalho. Sandra, perfeita a sua colocação. E aí, o que é a tentativa agora que nós estamos fazendo? E aí eu vou pegar o exemplo do Unisal, que estamos implantando essa matriz agora, não é? A gente vai trabalhar por competência, a gente vai trabalhar por habilidade. Então, no primeiro semestre, eu não vou ter mais aula de introdução, vou pegar o caso do jornalismo, introdução ao jornalismo, a história do jornalismo, ética no jornalismo. Eu vou trabalhar o desenvolvimento de competências da oralidade, da ética e da cultura. Então, eu posso dar aula todos os dias, ou posso dar aula um dia só, pode ter 2 professores na sala de aula. Claro que a gente, lá no Unisal, a gente está experimentando isso, a gente já começa a perceber que esta é uma opção muito acertada, porque não dá mais para a gente trazer esse ensino tradicional, não é? E até esse passo corajoso de ter um reitor leigo, né, e não um reitor ali salesiano, traz um pouco um arejamento desta visão. Vamos trabalhar por competências, porque esta forma disciplinar a gente não consegue competir. Aí, nesse novo modelo, né, o Duílio é um colega, gente, é jornalista, já atuou aqui dentro do Grupo EP, tem esse conhecimento diverso, até pela profissão também. Isso, de alguma forma, contribui para essas novas práticas que você pretende adotar nesse campo universitário? Sem dúvida nenhuma, porque é uma coisa que a gente não tem costume ainda na área universitária. É de trazer a experiência de mercado junto à experiência acadêmica, não é? Que tenha uma ação de educação continuada. Por isso que a gente trabalha a competência. Né? O aluno que vai sair do Unisal, ele vai ter a competência da oralidade, a competência da escrita, a competência da compreensão, no caso do jornalismo, a competência das mídias de vídeo, entendeu? Todas essas competências. Ele não vai trabalhar
vamos trabalhar produção de TV, vamos trabalhar produção de rádio. Não, ele vai ter competências, porque isso é muito mais fácil dele se adaptar, não é? E é um grande desafio para nós. E aí, pensando até no pós esse aprendizado inicial, né? Pensando nas pesquisas, nos incentivos aos estudos, né? Pós a graduação. Isso também é um fator importante, né? Para a formação desses novos cientistas. Exatamente. E de apoios, talvez, do governo, de outras parcerias, né? Com empresas também. Sim, Sandra, veja. Com essas habilidades e essas competências mais desenvolvidas, você tem produto para oferecer. Portanto, nós temos uma aluna agora que vai estudar na Europa, ela ganhou uma bolsa. Nós temos alunos que estão começando a sair direto da faculdade, entrando no mestrado na Unicamp. Por quê? Porque estas competências são mais adequadas para a conquista de novos horizontes, na pesquisa, no mercado de trabalho. Eu não estou formando uma pessoa com capacidades e habilidades que pode estar em várias áreas do conhecimento ou do mercado. Duílio, aí chega também a questão aqui do entrar numa universidade, que ainda não é para todos, né? Principalmente pensando em universidades particulares, né? Como é que é possível garantir também essa evolução e a entrada nesse ensino superior? Olha só, até agora nós falamos um pouco mais sobre o ensino presencial. Sim. Mas o EAD consegue atingir estas camadas menos providas de recursos políticos, intelectuais. Existe a desigualdade, né? Existe. E a gente precisa tratar desta forma. É ideal que o modelo de EAD que nós temos hoje no Brasil? Não é. Ainda carece de ajustes, não é? Para não ser só assim, peguei o meu diploma. Não, mas de trazer a formação a quem não tem condições de ir até a universidade ou de ter aquele ensino presencial, que a gente sabe que é mais caro, não é? Por todos os recursos que exigem as condições de trabalho e de produção. E aí, às vezes, falta isso, oportunidade, né? Exatamente. Tem o interesse ou até a disputa, né? Quando você fala aí dessa diferença socioeconômica, de alguns desistirem, né, do estudo para poder ajudar no orçamento de casa. Então, a gente precisa, né, trabalhar a educação e disponibilizar isso de alguma forma para todos, e com todos esses desafios que a gente comentou aqui também no ensino superior. Quero agradecer a participação aqui no CBN Educação de hoje, desejar prosperidade e sucesso no novo cargo à frente do Unisal. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado pelo carinho, né? E estar aqui na EP é sempre um motivo de muita alegria para mim. Espaço aberto. Obrigado. Até a próxima. Até. 3h28.